E hoje nós estamos recebendo aqui no nosso Líder Inovador, ela, que é a primeira mulher a assumir a Associação Comercial e Industrial de Jataí, apresentadora de TV, empresária e uma mulher que inspira outras mulheres. Hoje está aqui comigo, Vanessa Cruvinel. Seja bem-vinda, Vanessa. Obrigada, Thiago. Fiquei muito feliz com o convite, muito lisonjeada de fazer parte desse projeto tão bacana de vocês. É uma honra receber você aqui, você ter aceitado o convite de estar aqui conosco e dividir um pouco da sua história de vida, das suas visões de mundo. Muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço o convite. E nós sempre começamos o nosso Líder Inovador, Vanessa, perguntando: quem é Vanessa Cruvinel? Vanessa Cruvinel é uma mulher que descobriu de uma forma muito bonita que a vida toda ela replicou algo que ela aprendeu desde a infância, né? A gente fala isso como crenças limitantes, de que a gente tem idade para fazer tudo na vida. E eu venho descobrindo, ano após ano, que a gente não tem idade para realizar absolutamente nada. A idade são números, né? A nossa idade biológica. Mas todos os nossos projetos, os desejos, os nossos sonhos, eles se concretizam a partir da nossa necessidade de mudança. Isso é uma coisa muito bonita que eu venho aprendendo dia após dia e que me faz evoluir todos os dias. Vanessa, e você trabalha em várias frentes, né? E todo esse seu despertar, você até iniciou a sua vida lá nas redes sociais, no Instagram, né? Sim. Nos 45 do segundo tempo. Foi aos 45 anos esse seu despertar? Foi. Interessante, Thiago, nós somos, né, amigos há tanto tempo, você se lembra disso. A escolha, né, do Instagram, eu tinha um Instagram meu, pessoal. Naquela época eu não entendia o quanto é importante a gente unir as duas coisas, né? A nossa vida pessoal e profissional para o intuito de rede social. Isso é muito importante. E as pessoas não entram lá só para consumir o que você tem profissionalmente, nem só da sua vida pessoal. Então, quando você mescla é muito importante. Aí eu tive a necessidade de criar um nome. E esse foi um nome que veio na minha cabeça, exatamente pelo que eu te respondi no início, né? Quem é Vanessa Cruvinel? Nos 45 do segundo tempo, que é uma frase que a gente sempre replica, né? Em função de jogo de futebol, ou seja, estava acabando literalmente e aí você pode mudar o resultado da sua vida e do jogo. Então, por isso eu escolhi o nome. E, coincidentemente, quando eu comecei esse meu despertar, aos 44 anos, eu finalizei esse processo porque ele veio a partir de uma necessidade de mudança de coisas que eu vinha fazendo, né, principalmente no que diz respeito à alimentação, de forma muito errada, e que me causou algumas consequências negativas, né? E com 45 anos eu finalizei esse início desse processo, então por isso a escolha do nome. Bacana, né? Só que eu troquei. Já tem quase 2 anos, eu vi a necessidade realmente de trazer a minha marca pessoal, que é algo que hoje eu trabalho, e eu acho muito bacana, né? Trazer o nome mesmo, a Vanessa. Quem é a Vanessa, o que a Vanessa faz, e de que forma ela pode, de uma forma muito humilde, inspirar outras pessoas. Eu acho que a palavra correta é inspirar. Eu acho bacana. Você, assim, nos seus posts, né, em todo o seu trabalho ligado às redes sociais, você fala muito de mudança, de transformação. Qual que foi seu clique, né? Aquilo que fez você olhar e dizer assim, olha, eu preciso mudar minha relação com a alimentação, eu preciso mudar minha relação com o exercício físico, eu preciso mudar a minha postura profissional, a minha imagem pessoal. Qual foi esse clique? Essa é uma pergunta que eu me faço até hoje. E eu vou dizer uma coisa, eu fui em busca dessa resposta em todas as vertentes possíveis. Pra você ter noção, eu fui atrás de um psicólogo holístico, eu fui atrás de um terapeuta que faz essas terapias energéticas. Eu estudei, eu busquei entender e eu até hoje não tenho uma resposta para te dar. Mas eu vou te falar do que eu acredito. Eu acho que qualquer pessoa, quando ela se sente em alguma situação incomodada, aquilo de uma forma inconsciente está o tempo todo ali, inconscientemente, lembrando aquela pessoa que aquele lugar não está confortável. Sabe aquela frase? Estar na zona de conforto? Eu estava na minha zona de conforto. E muitas vezes a zona de conforto não é um lugar confortável. Você está ali porque está fácil, está prático, você não precisa se mexer. Então eu acredito que o meu despertar, essa minha mudança veio a partir do momento que eu alinhei o meu subconsciente com o meu consciente.
de que eu já estava com 44 anos, né, casada há tantos anos, meus filhos já criados, né, literalmente. O meu caçula na época estava com 10 para 11 anos. E eu vi que se eu continuasse replicando aquilo que eu vinha fazendo, no que diz respeito à comida, por exemplo, durante 30 anos, né, eu tive transtorno de compulsão alimentar durante 30 anos. Nunca foi diagnosticado, mas eu tive, nunca contei para ninguém, nem para os meus pais, nem para o meu marido, nem para filho, então ninguém nunca soube. Então aquilo me fazia muito mal, porque eu vivia numa montanha russa de emoções, de sentimentos, que você está o tempo todo buscando se enquadrar, né, porque a gente foca muito na balança, mas você não se sente pertencente a lugar nenhum. E cobranças do que diz respeito à idade, que é o que eu iniciei falando, que eu gosto de frisar isso. Você muitas vezes se limita pela idade que você ouve a vida toda, que existe para todas as coisas. Na verdade, ela não existe, ela está dentro da nossa cabeça. Isso é muito importante, as pessoas poderem ter esse entendimento, sabe? Então, meu despertar veio a partir disso, de uma necessidade de mudança, quando eu entendi que eu seria capaz de realmente transformar o que eu quisesse. E profissionalmente, eu trabalhei durante muitos anos. Comecei a trabalhar com meu marido no grupo, nós estávamos namorando, a gente tinha uns 3 anos de namoro, mais ou menos, a gente namorou 6 anos antes de casar. Casei, continuei trabalhando, adoro, né? Gosto, eu sempre trabalhei com gente, com pessoas, eu trabalhava na parte de gente e gestão. E aí, quando eu engravidei do nosso 3º filho, eu resolvi dar uma pausa, realmente, para ficar com eles. A diferença de idade deles é muito grande. Eu estava com uma de 12, uma de 7 e um bebê recém-nascido. Aí eu resolvi realmente parar. Era confortável? Era. Um privilégio, se você for analisar, poder ficar em casa, com os filhos. Mas naquele momento eu não entendi que eu poderia continuar fazendo alguma coisa mesmo estando em casa. E esse foi o período mais turbulento, eu acho, da minha vida. Eu estava incomodada, aquilo não estava me fazendo bem, apesar de estar na zona de conforto. Vanessa, você tem um método, né, que você nominou de dentro para fora, e você acha que todo o processo de mudança ele precisa realmente começar de dentro para fora? Ele precisa começar de dentro para fora. Se a gente busca algo externo, por exemplo, do peso, né, que é muito comum. Hoje em dia, a gente está numa população mundial acima do peso. Nós temos, são quase 3 milhões de pessoas obesas em todo o mundo, né, assim, com um nível de obesidade muito alto. E esse número vem crescendo a cada dia. A pressão das redes sociais, hoje, ela é muito grande, porque todo mundo precisa se enquadrar, né? Você vê alguém que coloca você no Photoshop, você coloca um filtro, a pessoa tá linda, não tem gordura, não tem excesso, não tem nada, mas aquilo é um aplicativo que faz. Então essa cobrança, ela gera uma ansiedade coletiva. Então se você busca aquele resultado na balança, ele tende a ter início, meio e fim. Você chegou no seu peso, você faz coisas absurdas, né? Hoje em dia existem tantas ferramentas absurdas para o emagrecimento. Eu sou uma pessoa totalmente contra, porque eu já fiz um monte de coisa errada e não deu certo. Então por isso que eu sou contra, né? Então você vai lá, consegue o resultado, tem gente que consegue e emagrece. Ótimo. Mas e daí? Você não mudou sua cabeça. Você vai continuar fazendo errado. Você vai continuar comendo errado. Você vai continuar não vendo a necessidade da atividade física. E quando você muda dentro de você, é uma mudança total, é uma mudança de identidade. Aí você já não mais acredita que você pode mudar. Você realmente muda. É doloroso, é um processo, mas ele é conciso, ele é sólido, ele é duradouro. De outra forma, ele não vai dar certo. E isso é para qualquer coisa na vida. Mas eu pego essa questão da mudança com relação à comida como algo que eu vivenciei. E algo que eu busquei depois, além, né, no começo eu tive bastante dúvidas, eu busquei na ciência uma explicação fisiológica para tudo que eu passei. Por isso hoje, né, eu me tornei neurocientista em busca dessa resposta. Me especializei nessa área para entender. E é tudo aqui dentro, é da nossa cabeça. É óbvio que existem pessoas que têm comorbidades, têm algum tipo de condição realmente que atrapalha todo esse envolvimento do processo de emagrecimento, mas a maioria não, são questões internas mesmo. Se você não trata aqui dentro, se você não muda, ele não é duradouro. Porque esse processo, Thiago, quando você chega onde você quer, você precisa ir, não, eu acho que tá legal para mim, eu preciso estar com o peso ideal para eu não estar com sobrepeso, não me acarregar nenhum problema de saúde.
A partir dali começa um outro processo, e é muito mais difícil, que é manter. E manter é sempre mais complicado, porque a gente sempre vai ter festa de Natal, a gente sempre vai ter confraternização de final de ano, com amigos. Aniversário de família. Aniversário de família. Época do milho aqui, que é a época melhor para comer, tudo de milho é muito gostoso. Você vai deixar de comer? Não. Por isso você tem que mudar a relação com a comida. Como que você muda? Mudando o jeito de pensar. Vanessa, e quando essa sua mudança se transformou num propósito? Porque hoje você tem como propósito, né, seja com o método, seja no Instagram, seja na liderança da CIG, aí se tornou um propósito de vida para você? Para eu poder mostrar para as pessoas algumas coisas. Vamos pontuar as que são mais importantes. A primeira delas, para mim, é entender que a felicidade, ela não é um sentimento, ela é uma escolha. Ah, mas como? Ela é uma escolha. A felicidade não se resume na ausência de problema. Então, muitas vezes uma pessoa é feliz e tem problema. Ela é a forma que você administra esses problemas. Então, tem muitas pessoas que esperam o período para estar no peso adequado ou para estar profissionalmente enquadrado para ser feliz. Você entendeu que ela é uma escolha? Você não precisa esperar esse tempo. Você pode viver esse processo, maturar esse processo e buscar a felicidade. Como eu te disse, ela não se resume na ausência de problemas. Existem pessoas, eu tenho certeza que você conhece, a gente convive com pessoas assim, que você sabe que tem problema, principalmente quando é um problema de saúde, que é algo que você não tem, né? Talvez um controle, são pessoas felizes. Ela administra esse problema, não deixa de viver. Então, poder levar isso para as pessoas é algo incrível. Incrível. E principalmente pelo fato de eu ser mulher. Então, hoje eu tenho o privilégio de viver numa geração que tem uma mentalidade mais aberta. Então, mulheres hoje ocupam espaços que antes não eram ocupadas. E eu ser uma mulher madura, isso para mim é mais especial ainda. Eu acredito que se esse despertar tivesse vindo quando eu tinha 29, 30 anos, ele não teria a finalidade, a importância e o peso que ele tem hoje para as pessoas que convivem comigo, para os meus filhos como exemplo, para as pessoas que me acompanham no Instagram, porque eu não me limito por isso. Então, essa maturidade é uma dádiva que a gente tem na vida, poder amadurecer, evoluir e aprender todos os dias, né? Nós somos constantes aprendizes. Tanto é que se alguém chegar para mim e falar assim, nossa, eu cheguei num patamar da minha vida que eu acho que eu já aprendi de tudo. Hoje eu quero só ensinar. Essa pessoa se perdeu. O ego fez com que ela se perdesse. Então, nós somos constantes aprendizes, né? A gente tem que lembrar daquela frase de Sócrates, que é muito importante, só sei que nada sei. Vanessa, quando você fala, né, que o seu despertar, se tivesse sido anteriormente, você acha que a nossa experiência de vida e aquilo que a gente vai vivenciando é que contribui para que a gente amadureça e desperte no momento certo? Não tenho dúvida alguma disso. A maturidade, ela não vem com a idade, ela vem com a vivência. Existem pessoas, por exemplo, jovens, adolescentes, que incrivelmente são fora da curva, são pessoas maduras. Então essas são exceções. A maturidade, ela é a vivência mesmo, o que você erra, né? A gente aprende muito com os nossos erros, e observações, a gente observar o nosso meio, observar o nosso ambiente de trabalho, observar a nossa convivência familiar, observar o mundo como sociedade. E isso que faz a gente evoluir e amadurecer. Então, por isso que eu te falo, o envelhecimento, ele é associado à maturidade, ele é uma dádiva, né? Envelhecer não é ruim, envelhecer é bom, é maravilhoso, só que você está vivo. E a ciência hoje é um aliado muito grande para o envelhecimento, e principalmente a ferramenta mais importante que a gente tem hoje, a informação. Então hoje a gente tem acesso a informações que antes meus avós, por exemplo, não tinham. Eles não sabiam que eles precisavam fazer atividade física para manter a parte emocional, a parte psicológica, aliviar estresse, ansiedade, prevenir depressão, é um aliado a manter o peso, ele libera os nossos hormônios de bem-estar, serotonina e endorfina, só através da atividade física. Eles não tinham essa informação antes. Hoje nós temos. E se a gente não faz consciente que a gente está fazendo errado. Então a informação é maravilhosa. Então as pessoas estão envelhecendo com mais qualidade de vida. Elas estão envelhecendo com mais saúde, tendo uma preocupação maior com o que alimenta. Hoje, por exemplo, eu já sou avó, eu completo 50 anos em novembro,
E eu sou uma avó que senta no chão, cruza as pernas e vou brincar de boneca com ela. E eu faço musculação 5 dias na semana, não é porque eu gosto, porque eu definitivamente não gosto. Mas é porque eu sei da necessidade e eu sei o quanto ela é importante para mim. Eu quero brincar com a filha da minha neta. Então, é isso que eu busco. E onde que eu aprendi isso? Na informação. Vanessa, você é a primeira mulher a assumir a Associação Comercial e Industrial aqui de Jataí, né? E como tem sido esse desafio, né, de chegar e assumir a presidência de uma entidade que tem tantos anos e, enquanto mulher, ocupar esse espaço e poder contribuir com esse grupo, né, com os empresários e industriais de Jataí? Tiago, eu diria que foi um dos momentos mais desafiadores da minha vida. Eu demorei muito para tomar essa decisão. Porque não é algo ao contrário do que as pessoas pensam, né? Ou talvez por exemplos que a gente vê aí, o Brasil afora, não é algo que você está ali meramente figurativo para ocupar uma função. Tudo que eu faço, tudo que eu fiz na minha vida, eu sou muito dedicada. Eu faço com muito afinco, com muito amor. E assumir a associação, aceitar estar como presidente, não foi diferente. E me tomou algumas noites de sono realmente até tomar essa decisão. Porque eu venho com questões sociais atreladas a isso. Questões culturais. É uma mulher ocupar um cargo majoritariamente masculino, né? São cargos que ao longo dos anos, né? Quantos presidentes a CIG já teve nesses quase 72 anos? Todos homens. Tem alguma coisa de errado aí? Não, absolutamente não. Mas você quebrar isso, quebrar essa expectativa, ela gera sensações e opiniões divergentes. Ainda bem que a maioria de forma positiva, principalmente quem convive comigo, quem me conhece. Então vê isso como algo positivo e a minha responsabilidade aumenta mais ainda. Mas existem, é óbvio, em qualquer situação dentro da nossa sociedade, pessoas que desacreditam ou que colocam algum tipo de opinião, né, que poderia ser um empecilho. E isso é maravilhoso, isso faz com que você, cada dia, quando você acorda, você pensa, sua responsabilidade é muito grande. Faça o que tiver que ser feito de forma correta, dentro de todos os preceitos, né, e que você vá se orgulhar de você. Eu, há pouco tempo, participei de uma posse, e aí, na hora, eu não sabia que eu ia participar da fala, porque isso agora anda acontecendo com um pouco mais de frequência. E aí eu sentei na cadeira, eu era a segunda, você inclusive era o cerimonial, e eu pensei, bom, e agora? O que eu vou falar? Não é um ambiente que eu convivo tanto. E aí eu lembrei de algo que eu li e ficou marcado na minha vida, que é o que eu trago para a CIG hoje, complementando a resposta à sua pergunta. A nossa vida, Thiago, inteira é um livro. Isso uma criança consegue entender. Sabe, com aquelas mensagens motivacionais de 1º de janeiro, você está recebendo um livro em branco, faça da forma que você quiser. E isso é uma verdade. As fases da nossa vida, os ciclos que a gente entra, termina, recomeça ou começa outros, eles são páginas em branco. E lá no futuro, um dia, você vai sentar na sua velhice, se Deus permitir, você vai estar com uma pilha de livros ali em volta. E você vai revisitar aquelas páginas. Eu acho que o que mais me motiva é o dia que eu sentar para revisitar essas páginas, eu ver uma história bonita, uma história bem contada. Eu acho que deve ser muito frustrante você chegar no futuro e poder revisitar, porque essas são as nossas memórias. Esses livros nada mais são do que nossas memórias. Tudo que você faz na sua vida, a única coisa que você tem é registrado na cabeça, na memória ou fotografia. É olhar e pensar assim, nossa, eu não deveria ter feito isso. Então, a gente erra, óbvio, nós somos humanos. Mas se você vê que alguma coisa está errada, você imediatamente tenta, da melhor forma possível, contornar essa situação. Então, esse é o meu objetivo, fazer algo que não seja só para os meus netos chegarem lá na CIG, daqui 40 anos, ver lá a primeira foto da mulher, sempre vai chamar a atenção, a primeira mulher, quem foi? O que ela fez? Então, é deixar realmente um legado, uma história de uma gestão bem feita, uma gestão que foi feita de forma muito democrática, com toda a diretoria que compõe. Lá não é a figura de uma pessoa só, existem muitas pessoas e todas muito envolvidas. É um trabalho voluntário, então por aí você já vê o quanto há envolvimento, né? E poder gerar alguma coisa de positivo para a nossa cidade, para o nosso comércio, indústria em especial. E a Vanessa, apresentadora?
aí do Em Pausa, né? E eu até gostaria que você explicasse pra gente esse pausa, essa pausa, né? O que é essa pausa? O que é essa pausa? O que seria? Isso faz parte da minha identidade magética, né? Eu uso muito no meu Instagram os meus momentos. Esse ano eu não tô tendo muito momento de pausa de café, normalmente eu tenho a pausa, mas não lembro de registrar. Mas os meus momentos de tomar meu cafezinho, eu sempre coloco pausa para as pessoas lembrarem que nós precisamos de dar pausa. Porque senão a gente surta, a gente pira, né? Então eu comecei a postar a xícara de café e escrevia pausa. Ou seja, eu estou me permitindo tomar um café. E o nome do programa, quando ele começou há 3 anos atrás, era o nome do meu Instagram, que foi uma sugestão do Cristiano e do Gaspar. Não, vamos colocar o nome do seu Instagram. Mas era um nome grande, uns 45 segundos do tempo. Aí teve um episódio que foi o que me falou, eu tenho que mudar isso. Eu fui gravar numa cidade aqui próxima a Jataí. Foi uma locação, nós gravamos 5 programas lá, são programas contratados. E aí eu cheguei lá na recepção do hotel, aí lá, vocês são da equipe nos 45 segundos do tempo? Nossa, uma mulher na frente de um programa de futebol, que legal. Aí eu falei, não é um programa de futebol, né? É um programa de entretenimento. E eu pensei, bom, tem alguma coisa errada. E quando eu resolvi mudar realmente o meu nome, a minha agência em São Paulo já vem me cobrando isso há muito tempo. São especialistas em marketing, eles fazem grandes lançamentos no Brasil. E aí eu não queria, eu me apeguei com o nome. Eu estava em um evento e aí uma pessoa foi me entrevistar e falou, olha, a gente está aqui nos 45 do segundo tempo, então quer dizer, não era a Vanessa, né, naquele momento. Eu falei, não, eu preciso trazer a Vanessa para o programa. Então por isso hoje chama Pausa, porque é algo que eu utilizo no meu dia a dia, com Vanessa Cruvinel. E o programa é um programa que é um filho maravilhoso, que nós gestamos juntos, né, eu e a TV, ele completou 3 anos agora. Eu dei uma pausa esse ano, de janeiro, eu gravei até final de janeiro, deixei pronto em dezembro, o programa não é gravado ao vivo. Fevereiro, março, abril e maio, o Guto, que é o produtor do programa, e o apresentador do quadro Café com Ciência, que é um quadro cultural super bacana, que ele dá dicas literárias, referentes à temática do programa, ele que está à frente do programa desde então. Dia 20 agora de maio, eu retomo as gravações do programa, à frente do programa, e com uma notícia maravilhosa, com o meu estúdio. Depois de 3 anos, agora um estúdio todo pensado, projetado, cenário, que é a minha cara, dentro da minha paleta de cores, vai ficar maravilhoso, eu estou muito empolgada. E é um programa que, ontem, por exemplo, eu estava num lugar com a minha família, no final do dia, e uma criança, acontece com muita frequência, uma criança de uns 7 anos começou a sorrir para mim, aí eu já sei, porque isso já aconteceu outras vezes. E aí ele comentava com a mãe alguma coisa, e a mãe, não é. Eu não tava, eu tava de camiseta, calça jeans, do jeito que eu tava no final de feriado. E aí por fim ele veio, chegou pra mim, eu posso te fazer uma pergunta? Você é a Vanessa da TV Sudoeste? Eu falei, sou, né? Ele ficou tão feliz. Então assim, eu fico tão feliz de um trabalho que eu jamais pensei que eu pudesse fazer, né? Nunca passou pela minha cabeça. E desde que eu recebi o convite do Cristiano e do Gaspar, que foi em janeiro de 2020, eu comecei a aprender, assistir televisão demais, esse tipo de programa, fiz uma imersão realmente para poder aprender. E continuo aprendendo, eu tenho muito que aprender ainda, mas é algo que eu faço com muito amor, eu adoro e aprendo muito. E você mergulha de cabeça mesmo em tudo que você se propõe, né? Você fez uma pós-graduação, você estudou para estar à frente do programa, e você acha que o conhecimento é a chave? A gente tem sempre que estar em busca do conhecimento? O conhecimento é tudo. O dia que você desistir de buscar conhecimento, eu acredito que a vida não tem mais sentido. Eu, por exemplo, a minha formação é Direito. Eu sou advogada, inscrita no AB há 26 anos. Então, totalmente da área de humanas. Nunca pensei em fazer um curso na área de ciências, né, biológicas, nunca. Sempre gostei na época de escola, mas nunca pensei. E quando eu quis passar a entender realmente, né, o funcionamento, por que a pessoa não consegue, por que eu não consegui 30 anos entender que eu preciso me alimentar bem? Por que eu não consigo entender que eu preciso fazer atividade física? Por que eu preciso entender que a autoestima, que não tem nada a ver com o estereótipo, de você se sentir bonito ou feio, e sim com a capacidade que você tem de tomar decisões, de sentir segurança dos seus atos, julgamentos? Por que isso acontece? Isso tem uma relação neurológica. E eu quis estudar. E foi para mim, nossa, Thiago, foi muito desafiador.
Porque na minha turma, 43 alunos, uma pós-graduação era presencial, e aí veio, né, a pandemia, ele passou a ser híbrido, então eu fiz alguns módulos A e a maioria online. Eu tive que estudar o cérebro. Você tá entendendo? Os receptores, por exemplo, você olha quais são os receptores e quando isso é decodificado lá dentro do cérebro e volta como imagem para você. Tinha dia que eu colocava a mão e falava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu não vou desistir. Então eu chegava a estudar 12 horas por dia, seguidas. Fui médico para tentar entender e aprendi. Então isso me abriu uma possibilidade de que eu possa aprender a mexer com motor de helicóptero, se eu quiser aprender a mexer com motor de helicóptero. Porque é o conhecimento, ninguém tira da gente. Então, quanto mais você buscar conhecimento, e preferencialmente fora da sua bolha, porque dentro da sua bolha, você se familiariza com tudo ali. Por exemplo, do universo que você trabalha, tudo que você vê ali tem algo familiar. O que você está acrescentando ali? Um conhecimento, óbvio, mas nada de extraordinário. Quando você sai da sua bolha, você vai para um mundo totalmente paralelo ao seu, aí a coisa muda. E é fantástico, e é viciante. Eu estou me segurando, eu quero iniciar uma outra especialização, vou esperar passar a gestão da CISP, que realmente me demanda, né, uma dedicação, e eu quero me especializar na área de nutrição. Eu quero fazer um curso voltado, porque eu sou apaixonada, e eu tenho certeza que vai acrescentar muito para mim, para minha vida pessoal. E para o trabalho que você desenvolve também, sim, né? Com certeza. Vanessa, acho que a gente passaria muito tempo aqui conversando com você, porque com certeza você tem muito a acrescentar. Para encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, de inspiração, de motivação para as pessoas que nos assistem. Bom, eu teria uma relação enorme de coisas para deixar de mensagem, porque eu acho que são coisas que são tão pontuais, né, no nosso dia a dia, e que se a gente colocar como se fosse uma planilha e você fosse ticando cada uma delas, eu acho que a gente viveria um pouco mais leve. Mas eu vou deixar algumas reflexões para as pessoas. Primeira delas, nunca perca a sua autenticidade. A partir do momento que você se transforma num personagem, a vida torna um rumo diferente, difícil de retornar, porque você tem que estar sempre estando em dois polos, sendo você e sendo outra pessoa. Então nunca perca a sua autenticidade. Segundo, lembrar que, vou repetir, a felicidade, ela não é um sentimento, ela é uma escolha. E quando a gente se toca sobre isso, a gente consegue administrar a nossa vida de uma forma melhor. Porque os problemas sempre vão existir. Uns mais, outros menos. Não existe ninguém que não tenha um problema. Então, saber administrar isso é muito importante. Não perder a fé, independente da espiritualidade de cada pessoa. A gente tem que acreditar em algo que a gente possa contar, né? Que seja naquele momento seu ali de silêncio, de oração, de reflexão, de meditação, independente do que a pessoa acredita. E por último, e não menos importante, entender o poder da palavra autoestima. Tem um psicólogo chamado Abraham Maslow, é o psicólogo dessa geração, né, do século. Ele desenvolveu uma pirâmide e que a base da pirâmide, para você ter noção, são as nossas necessidades básicas, fisiológicas, alimentar, respirar, beber água. E essa pirâmide vai subindo. E lá no topo dela, então, tem vários degraus. Lá no topo está a realização profissional. Não existe nenhuma possibilidade de alguém se realizar, a realização pessoal e realização profissional, sem que ela passe pelo penúltimo degrau, que é a autoestima. Então a pessoa pode conseguir tudo ali, ela está estável, ela se alimenta bem, ela respira, ela está num lugar, o segundo é a segurança, morar e estar seguro, o terceiro é o pertencimento, você tem que se sentir pertencente a algum grupo, nós somos seres gregários, a gente precisa fazer parte de um grupo, e depois vem a autoestima, que é a capacidade que nós temos de tomar decisões com segurança e, consequentemente, sentir mesmo segurança nos nossos atos de julgamentos. Então, para as pessoas não subestimarem o poder da autoestima. E se a pessoa detectar que, eventualmente, ela esteja comprometida, que ela busque ajuda. E só assim ela vai se chegar, né, nesse topo, que é a realização pessoal e profissional, independente de classe social, condição financeira, realização mesmo.
ela precisa estar com a autoestima equilibrada. Então, que nós possamos trabalhar e entender o poder da autoestima. Vanessa, foi uma honra recebê-la aqui. Muito obrigado. Acredito que a gente ficaria por muito mais tempo aqui conversando, porque com certeza você sempre tem muito a acrescentar.